No dia 12 de julho de 1998, a família Caldwell iniciou uma caminhada leve no Parque Nacional de Rocky Mountain, no Colorado. Era o segundo dia de férias e o clima estava estável, céu aberto e temperatura amena. Ethan, de 7 anos, havia insistido para ir na frente durante parte do trajeto, algo que os pais permitiam quando a trilha era considerada segura e sinalizada. A trilha escolhida, Deer Creek Path, possuía fluxo moderado de visitantes naquela época do ano. Não era uma área isolada nem considerada de risco elevado. O percurso inicial era aberto, com vegetação baixa nas laterais e visibilidade razoável entre os trechos curvos. A distância entre Ethan e os pais variava entre 3 e 5 metros durante a caminhada. Às 9h58, uma família que seguia no sentido oposto cruzou com os Caldwell. Uma das testemunhas relataria depois que o menino parecia tranquilo e carregava uma pequena mochila infantil vermelha. Nenhuma movimentação incomum foi registrada naquele ponto. Às 10h02, os pais interromperam a caminhada por instantes para reorganizar os itens que levavam. O pai consultou o mapa da trilha para confirmar a bifurcação seguinte. A mãe ajustava o cadarço da filha mais nova. Ethan continuou andando pelo trajeto demarcado. A curva que ele alcançou ficava a menos de 20 metros à frente. Era um ponto onde a trilha fazia uma leve inclinação à direita, acompanhando uma formação rochosa. A partir daquele ângulo, quem estava atrás perdia o contato visual por alguns segundos até alcançar o mesmo trecho. Quando o pai terminou de verificar o mapa e voltou a olhar para frente, Ethan não estava mais visível. Inicialmente acreditou que o menino tivesse avançado alguns metros além da curva. Caminhou até o ponto onde a trilha mudava de direção e esperava encontrá-lo logo adiante. Não encontrou. Chamou pelo nome do filho, mantendo o tom de voz controlado. A resposta não veio. Percorreu mais alguns metros. Nenhuma movimentação foi percebida na vegetação. Nenhum visitante relatou ter visto a criança continuar. A mãe aproximou-se e ambos passaram a percorrer o pequeno trecho entre a última visão confirmada e o ponto seguinte da trilha. Não localizaram Ethan. O tempo estimado entre o momento em que o menino deixou o campo de visão e a constatação do desaparecimento não ultrapassou 4 minutos. A área não apresentava desníveis abruptos, penhascos ou rios profundos naquele segmento específico. O solo era composto de terra compactada, comum em trilhas de alto tráfego. Se Ethan tivesse corrido para fora do caminho principal, marcas laterais provavelmente seriam visíveis. Os pais começaram a perguntar a outros caminhantes se haviam cruzado com uma criança sozinha. Ninguém confirmou. Às 10h22, os guardas florestais foram acionados por rádio em um ponto de apoio próximo. Até aquele momento, a hipótese inicial era de que Ethan tivesse se desviado por curiosidade e se perdido momentaneamente. O histórico do menino não indicava comportamento impulsivo, mas também não havia qualquer razão para suspeitar de crime. Quando os primeiros agentes chegaram ao local, às 10h41, iniciaram busca imediata no raio primário da trilha. O procedimento padrão envolvia varredura lateral, análise do solo e verificação de possíveis rotas alternativas que a criança poderia ter seguido. Nenhum objeto pertencente a Ethan foi localizado. A mochila não foi encontrada no entorno imediato. Nenhum vestígio recente de escorregamento foi identificado na inclinação lateral. Não havia indícios de confronto físico. Esse conjunto de ausências começou a gerar uma primeira dificuldade lógica. Se Ethan tivesse saído por conta própria da trilha, algum sinal ambiental deveria ter permanecido. O horário também passou a ser considerado relevante. A trilha estava ativa, o que reduziria a probabilidade de um animal selvagem se aproximar sem ser percebido. Às 11h30, a busca foi ampliada para um perímetro maior, envolvendo drones térmicos e equipes adicionais do parque. A partir daquele momento, o desaparecimento deixou de ser tratado como simples perda de orientação. Ele passou a ser classificado como incidente crítico, e isso alterou completamente a natureza da investigação. Quando os guardas florestais chegaram ao ponto indicado pelos pais, a primeira medida foi delimitar o último local confirmado onde Ethan havia sido visto. A trilha Deer Creek Path possuía marcações oficiais, o que facilitou estabelecer com precisão a curva onde o contato visual foi perdido.
Os agentes dividiram o espaço em setores. 2 seguiram adiante pelo percurso principal, outros 2 começaram varredura lateral na vegetação adjacente. A prioridade inicial era descartar queda, desorientação ou acidente natural. O terreno naquela seção não apresentava precipícios nem áreas alagadas. Havia vegetação arbustiva média, com altura entre 50 centímetros e 1 metro, permitindo visibilidade parcial. Caso uma criança de 7 anos atravessasse aquele espaço rapidamente, haveria movimentação perceptível na folhagem ou marcas recentes no solo. Os agentes examinaram a terra compactada na margem do caminho. Não identificaram pegadas isoladas que se desviassem do fluxo comum de visitantes. A trilha, por receber movimento constante, dificultava a análise precisa de marcas específicas, mas desvios laterais costumam deixar perturbação evidente. Nada foi registrado. Às 11h05, um guarda florestal solicitou reforço aéreo para mapeamento térmico. Embora ainda fosse manhã e o solo não tivesse aquecido completamente, a varredura poderia identificar presença humana sobre vegetação densa. Enquanto isso, outro agente percorreu o trecho entre a curva e o ponto anterior onde Ethan havia sido visto por testemunhas externas. O objetivo era confirmar se a criança poderia ter retornado pelo caminho sem que os pais percebessem. Nenhum visitante relatou ter cruzado com o menino sozinho naquele intervalo. Um detalhe chamou a atenção dos investigadores já nessa primeira hora. O tempo disponível para deslocamento era extremamente reduzido. Considerando 4 minutos até a percepção do desaparecimento e mais alguns minutos até a verificação completa do pequeno trecho inicial, qualquer afastamento significativo exigiria velocidade incomum ou auxílio externo. A hipótese de que Ethan tivesse corrido pela trilha até alcançar outro segmento também foi considerada. Um guarda percorreu cerca de 800 metros à frente, perguntando a caminhantes se haviam visto uma criança desacompanhada. Nenhuma confirmação foi obtida. Às 11h30, o perímetro primário foi oficialmente ampliado para 200 metros em todas as direções a partir da última localização confirmada. Equipes de busca iniciaram um padrão de grade, método que cobre sistematicamente áreas delimitadas para evitar lacunas. Durante essa fase, surgiram 2 linhas iniciais de análise. A primeira envolvia desorientação involuntária. Crianças podem se afastar seguindo estímulos simples, como sons, animais pequenos ou formações naturais interessantes. Contudo, não havia relatos de presença animal significativa naquele trecho. Nenhuma marca indicava perseguição de esquilos, veados ou outros estímulos comuns. A segunda linha envolvia interação humana. Embora o parque não fosse isolado, a trilha específica tinha fluxo menor que as rotas principais. A possibilidade de aproximação rápida por parte de terceiro começou a ser discutida informalmente entre os agentes. Às 12h10, a administração do parque notificou o departamento do xerife do condado. A classificação foi atualizada para possível desaparecimento com circunstâncias atípicas. Os pais foram conduzidos até um ponto de apoio próximo para formalizar relato detalhado. O pai descreveu a distância exata entre ele e o filho antes da curva. A mãe confirmou que não ouviu qualquer ruído incomum. Ambos reforçaram que Ethan não apresentava histórico de fuga nem comportamento que indicasse intenção de se afastar. Enquanto isso, a equipe técnica avaliava o entorno imediato da curva. Uma formação rochosa lateral criava um pequeno espaço sombreado, mas não havia cavidades profundas ou fendas onde uma criança pudesse ter caído sem deixar vestígio visível. A ausência de objetos pessoais começou a ser considerada relevante. Se Ethan tivesse tropeçado ou sido surpreendido por animal, a mochila poderia ter sido abandonada. Nenhum item foi encontrado. Às 13 horas, a busca já contava com mais de 30 pessoas, incluindo voluntários treinados em resgate em área natural. Cães farejadores foram solicitados de cidade vizinha e chegaram aproximadamente às 14h15. O procedimento com cães exige ponto inicial de odor confiável. A família forneceu uma camiseta usada recentemente por Ethan. O primeiro animal foi conduzido até o local da curva. Iniciou o rastreamento pelo caminho principal e apresentou comportamento de confusão após cerca de 10 metros. O treinador repetiu o procedimento. O cão percorreu o pequeno trecho lateral e voltou ao ponto inicial, sem indicar direção consistente. O segundo animal apresentou padrão semelhante.
Em buscas por desorientação simples, cães costumam seguir rastro contínuo até ponto de interrupção inatural, como curso de água ou área de tráfego intenso. Ali, o comportamento sugeria a ausência de continuidade clara. Esse dado alterou novamente o foco. Às 15 horas, um helicóptero estadual iniciou sobrevoo com câmera térmica. Nenhuma assinatura compatível com o corpo humano foi detectada na área delimitada até aquele momento. O tempo decorrido começava a impactar a avaliação estratégica. Quanto maior o intervalo sem localização, menor a probabilidade de perda simples por desorientação. Às 16h20, o comando da operação decidiu bloquear temporariamente acessos secundários ao parque. Visitantes foram orientados a registrar informações de contato caso tivessem estado na trilha naquele período. Entrevistas rápidas começaram ainda no mesmo dia. Um casal afirmou ter visto Ethan por volta das 9h58, confirmando vestimenta e mochila. Não observaram qualquer adulto desconhecido próximo a ele naquele momento. Outro caminhante relatou ter passado pela curva às 10h08, não percebendo presença de criança sozinha nem movimentação atípica. A linha temporal começava a se estreitar perigosamente. Se Ethan não foi visto adiante após 10h02 e não retornou pelo trajeto anterior, o intervalo efetivo de movimentação era mínimo. Às 18 horas, o comando da operação foi oficialmente ampliado para raio de 2 km envolvendo equipes adicionais do condado. A hipótese de acidente grave passou a competir com a de remoção intencional. Um ponto discutido internamente foi a possibilidade de veículo estacionado em área lateral não monitorada. Embora a trilha fosse majoritariamente acessível apenas por caminhada, havia estradas de serviço secundárias usadas por manutenção do parque. Verificação dessas rotas foi iniciada. Nenhuma câmera de monitoramento existia naquele setor em 1998. Isso limitava a reconstrução de movimentação veicular. À medida que a luz diminuía, lanternas foram distribuídas e a varredura continuou aproximadamente 22 horas. Nenhum objeto, peça de roupa ou indício físico foi localizado. A ausência de sinais começou a assumir papel central no caso. Desaparecimentos em ambiente natural costumam deixar fragmentos, tecido preso em galhos, arranhões no solo, distúrbio em vegetação, traços interrompidos por água ou inclinação. Ali, nada disso estava presente. Às 22h30, a operação foi suspensa temporariamente para reorganização e retomada ao amanhecer com reforço estadual. Nesse ponto, a investigação já enfrentava uma questão estrutural. Como uma criança de 7 anos deixa de existir em área delimitada durante horário ativo sem produzir qualquer traço mensurável? A resposta ainda não existia, mas o padrão começava a se afastar de hipótese acidental. E isso mudaria o rumo das próximas 48 horas. Na manhã seguinte ao desaparecimento, a operação já envolvia equipes estaduais, voluntários experientes em busca terrestre e apoio aéreo contínuo. A prioridade formal permanecia a mesma: localizar Ethan nas imediações do parque. Apesar das circunstâncias incomuns, a linha principal de trabalho adotada nas primeiras 24 horas foi a de perda acidental por desorientação. Essa decisão não foi irracional. Estatisticamente, a maioria dos desaparecimentos de crianças em áreas naturais resulta de afastamento involuntário seguido de dificuldade de retorno. Crianças pequenas podem se deslocar mais do que os adultos estimam, podem seguir descidas suaves, linhas de água ou simplesmente continuar caminhando em silêncio. O problema não era a hipótese em si. O problema era a insistência nela além do ponto lógico. Durante as primeiras 36 horas, praticamente todos os recursos foram direcionados para a expansão territorial. O raio de busca passou de 2 para 5 quilômetros. Equipes de montanhismo percorreram encostas próximas. Cavidades rochosas foram examinadas com iluminação técnica. Pequenos cursos de água foram parcialmente drenados em pontos estratégicos. Nenhum indício foi encontrado. Mesmo assim, o comando da operação manteve foco quase exclusivo no cenário acidental. Essa escolha teve consequências. Enquanto centenas de pessoas vasculhavam terreno aberto, outra frente de investigação, a de interação humana, permanecia secundária.
O raciocínio predominante era simples. Não havia evidência de aproximação externa. Não havia testemunha relatando adulto suspeito. Não havia vestígio de luta. Não havia grito ouvido por terceiros. A ausência desses elementos foi interpretada como argumento contra a remoção intencional. Contudo, essa interpretação ignorava uma variável essencial: tempo. Entre 10h02 e 10h07, o intervalo efetivo era mínimo. Um adulto decidido, fisicamente apto e posicionado estrategicamente, poderia agir nesse espaço com precisão. Esse cenário começou a ser discutido informalmente por 2 investigadores do condado no final do segundo dia, mas não foi priorizado no plano oficial. Outro fator contribuiu para a manutenção da hipótese inicial: o histórico do parque. Não havia registro recente de crimes violentos contra visitantes naquele setor. A área era considerada segura. Esse histórico influenciou a percepção de probabilidade. A confiança institucional no ambiente acabou funcionando como viés. Enquanto isso, os pais de Ethan foram submetidos a entrevistas formais mais aprofundadas. O procedimento é padrão em qualquer desaparecimento infantil. Linha do tempo detalhada, histórico familiar, dinâmica comportamental da criança. Nenhuma inconsistência relevante foi identificada. No terceiro dia, a operação já contava com apoio da Polícia Estadual do Colorado. Um analista externo revisou o relatório inicial e apontou algo que havia passado despercebido: a curva da trilha. Não era apenas uma mudança de direção. Era um ponto onde a vegetação lateral criava pequena zona de sombra permanente durante aquela hora do dia. Quem estivesse parado ali, fora do campo visual direto, poderia observar a aproximação antes de ser visto. Essa observação levou à primeira simulação prática. Um agente posicionou-se na lateral da curva, enquanto o outro representava a criança caminhando à frente de 2 adultos distraídos por poucos segundos. O teste demonstrou que uma aproximação rápida lateral, com contenção imediata e deslocamento para trás da formação rochosa, poderia ocorrer sem ser percebido por quem estivesse a 20 metros. Esse resultado alterou o equilíbrio das hipóteses. Ainda assim, a liderança da operação hesitou em redirecionar recursos massivamente para a investigação criminal. Havia receio de que abandonar a busca territorial cedo demais comprometesse chance de resgate com vida caso Ethan estivesse escondido ou incapacitado. Essa tensão estratégica entre busca ampla e foco investigativo consumiu tempo. No quarto dia, outra informação começou a pesar. Cães farejadores especializados em rastreamento urbano foram trazidos para reforçar a análise. Diferente dos primeiros animais, esses eram treinados para identificar interrupção abrupta de trilha olfativa. O resultado foi semelhante ao anterior. O odor se concentrava no ponto da curva e não apresentava progressão consistente para qualquer direção natural de fuga. Isso reforçava a hipótese de elevação do corpo ou confinamento imediato. Nesse momento, a investigação enfrentava uma bifurcação inevitável. Ou Ethan havia sido removido da trilha em circunstância extremamente incomum e sem deixar vestígio ambiental, ou havia ocorrido intervenção humana com planejamento mínimo. No quinto dia, o caso foi oficialmente transferido para a Força-Tarefa Junta com unidade especializada em crimes contra crianças. Essa decisão, embora necessária, foi considerada tardia por alguns membros da equipe inicial. A partir daí, o foco começou a se deslocar. Visitantes que estiveram na trilha naquele horário foram novamente contatados. A diferença é que agora as perguntas eram diferentes. Não se perguntava apenas se haviam visto uma criança sozinha. Perguntava-se se notaram qualquer pessoa parada fora da trilha, veículo estacionado em acesso secundário, comportamento inusitado. Uma testemunha mencionou ter visto um homem sozinho próximo ao estacionamento inferior naquela manhã, mas não soube descrever características com precisão. O relato era genérico demais para gerar retrato falado confiável. Outro visitante afirmou ter notado um utilitário escuro estacionado em área não usual,
porém não conseguiu confirmar horário exato. Essas informações surgiram tardiamente. Se a hipótese criminal tivesse sido formalmente considerada no primeiro dia, bloqueios rodoviários poderiam ter sido acionados mais cedo. Registros de entrada e saída de veículos poderiam ter sido preservados com maior precisão. Em 1998, o parque não possuía sistema automatizado de leitura de placas, dependia de observação manual e registros voluntários. Quando a linha investigativa mudou, muitos visitantes já haviam deixado o estado. O tempo inicial dedicado exclusivamente à hipótese acidental reduziu drasticamente capacidade de reconstrução de fluxo externo. Internamente, a operação começou a reconhecer que o caso apresentava padrão incompatível com simples perda. A ausência total de vestígios ambientais, a interrupção abrupta de trilha olfativa e o intervalo temporal extremamente curto passaram a formar um conjunto coerente. No sexto dia, a classificação oficial foi atualizada para possível abdução. Essa mudança alterou completamente o tratamento do caso. Agora não se buscava apenas uma criança perdida em área natural. Buscava-se um autor. E a percepção de que horas críticas haviam sido consumidas pela hipótese errada começou a gerar pressão dentro da equipe. A partir daquele momento, cada decisão futura seria influenciada por essa constatação. O erro não foi buscar primeiro. O erro foi permanecer buscando no lugar errado por tempo demais. Quando a investigação passou oficialmente a tratar o desaparecimento de Ethan como possível abdução, a necessidade imediata foi identificar qualquer indivíduo que estivesse no parque sem vínculo claro com atividade recreativa comum naquele dia. A análise inicial concentrou-se nos registros de visitantes que haviam adquirido permissão de entrada no estacionamento inferior, o mais próximo da trilha Deer Creek Path. Embora o sistema fosse manual em 1998, alguns nomes e placas haviam sido anotados. Entre esses registros, um chamou atenção. Thomas R. Hale, 34 anos, residente temporário de Wyoming, havia estacionado seu veículo às 8h47 e saído da área por volta de 11h30, segundo anotações do guarda de portaria. Hale não estava acompanhado. Declarou que faria caminhada curta e retornaria antes do meio-dia. O horário de permanência coincidia com um intervalo crítico. Esse dado isolado não representava prova de envolvimento, mas era suficiente para a entrevista aprofundada. 2 agentes estaduais localizaram Hale 3 dias depois em um motel na cidade de Laramie. Ele concordou em prestar depoimento. Relatou ter caminhado por cerca de 40 minutos em trilha diferente da utilizada pela família Caldwell. Disse não ter visto nenhuma criança desacompanhada nem movimentação incomum. Apresentou comportamento calmo durante a entrevista inicial. Contudo, uma inconsistência surgiu. O registro do parque indicava que ele retornara ao estacionamento às 11h30. No entanto, câmeras de um posto de combustível a 30 quilômetros dali registraram seu veículo às 11h42. Considerando o tempo médio de deslocamento, ele teria deixado o parque antes do horário anotado. Essa diferença, embora pequena, despertou atenção. Os investigadores solicitaram autorização judicial para examinar o interior do veículo. Nenhum objeto pertencente a Ethan foi encontrado. A análise forense do porta-malas revelou apenas equipamentos de camping e ferramentas comuns. Mesmo assim, a investigação direcionou recursos significativos para explorar essa possibilidade. Hale tinha histórico de pequenas infrações, incluindo invasão de propriedade e desacato, mas nada relacionado a crimes contra menores. Ainda assim, o padrão de homem sozinho em área natural com deslocamento logo após o horário crítico alimentou suspeita inicial. A mídia local teve acesso ao nome após vazamento não autorizado. O foco público concentrou-se rapidamente nele. Durante semanas, a força-tarefa trabalhou na construção de cronologia detalhada dos movimentos de Hale naquele dia. Foi verificado histórico de ligações telefônicas. Em 1998, registros celulares eram limitados, mas indicaram uma chamada às 10h15 para número não identificado. Esse dado ampliou a suspeita.
Posteriormente, identificou-se que o número pertencia a uma empresa de aluguel de equipamentos em outra cidade, chamada feita para confirmar devolução futura. A aparente ligação com o desaparecimento começou a perder força. Outro elemento foi investigado: impressões digitais parciais encontradas na formação rochosa próxima à curva da trilha. Inicialmente, acreditou-se que poderiam pertencer a indivíduo que estivesse aguardando naquele ponto. Após comparação, verificou-se que as marcas eram compatíveis com um visitante regular do parque que havia feito escalada leve na área dias antes. Mesmo com esses enfraquecimentos, a investigação manteve foco em Hale por quase 3 meses. Foram analisados seus deslocamentos anteriores. Descobriu-se que havia visitado parques em 3 estados nos 2 anos anteriores. Esse padrão foi interpretado como possível itinerância predatória. Entretanto, nenhuma ocorrência de desaparecimento foi associada aos locais visitados por ele. Um ponto decisivo ocorreu quando registros de pedágio confirmaram que Hale havia atravessado fronteira estadual às 12h58 daquele dia, deslocando-se para compromisso profissional previamente agendado. Testemunhas independentes confirmaram sua presença em reunião de trabalho às 14 horas. O intervalo entre 10h02 e 10h30 permanecia teoricamente aberto, mas reconstrução física demonstrou que deslocamento da trilha até o estacionamento, seguida de saída rápida, exigiria passagem por pontos onde outros visitantes certamente o teriam notado carregando uma criança. Nenhum relato corroborava essa hipótese. A força-tarefa realizou teste prático com agente simulando transporte de peso equivalente a uma criança de 7 quilos pela formação lateral da curva até trilha secundária. O exercício revelou dificuldade logística significativa, sem deixar marcas visíveis no solo. Esse dado reduziu ainda mais plausibilidade de atuação individual improvisada naquele ponto específico. No 4º mês de investigação, Hale foi oficialmente descartado como suspeito principal. A conclusão foi baseada não em prova absoluta de inocência, mas na ausência de elemento concreto que o conectasse diretamente à remoção de Ethan. O problema não foi investigar Hale. O problema foi a concentração desproporcional de recursos nessa linha, enquanto outras possibilidades permaneceram subexploradas. Durante os meses dedicados a essa frente, a análise de acesso rodoviário secundário recebeu atenção limitada. Também não houve mapeamento sistemático de funcionários temporários do parque naquele período. O foco em um indivíduo plausível, porém não confirmado, criou sensação de progresso que retardou ampliação estratégica. Quando a investigação finalmente se afastou dessa hipótese, já haviam se passado mais de 90 dias. Nesse intervalo, memórias de testemunhas se tornaram menos precisas. Veículos potencialmente relevantes deixaram a região. Registros manuais foram arquivados sem digitalização. A força-tarefa passou a reconhecer que o caso exigia uma abordagem estrutural diferente. Não bastava procurar quem parecia suspeito, era necessário reconstruir cenário completo do ambiente naquela manhã. O desaparecimento de Ethan não apresentava traços de impulsividade. Cada análise prática indicava ausência de luta, ausência de perturbação ambiental. Isso sugeria planejamento mínimo. E planejamento raramente é improvisado por um visitante ocasional. Encerrando oficialmente a linha Hale, a investigação retornou ao ponto inicial com um dado incômodo. Se o autor não era visitante aleatório, poderia ter conhecimento prévio da trilha. Esse pensamento mudaria o rumo do caso nos meses seguintes.
Após o encerramento da linha investigativa envolvendo Thomas Hale, a força-tarefa voltou ao ponto exato onde Ethan havia sido visto pela última vez. A decisão foi revisitar o local com perspectiva diferente, partindo do princípio de que a cena não havia sido analisada sob todos os ângulos possíveis nos primeiros dias. A curva da trilha Deer Creek Path já havia sido examinada diversas vezes. No entanto, a análise inicial priorizou busca física por vestígios óbvios, como marcas de arrasto, objetos pessoais ou indícios de queda. O que não foi explorado com a mesma profundidade foi a geometria espacial daquele trecho. Um analista de reconstrução de cena foi incorporado à equipe no 4º mês de investigação. Ele não participou das primeiras buscas e, por isso, abordou o ambiente sem os pressupostos já estabelecidos. Sua primeira observação não foi sobre o solo ou vegetação, mas sobre visibilidade. A curva criava um ponto cego natural para quem estivesse atrás. Contudo, para alguém posicionado lateralmente, existia um campo de visão privilegiado do trecho anterior da trilha. Isso significava que uma pessoa parada fora do caminho principal poderia observar a aproximação de visitantes por vários segundos antes de ser vista. Esse dado não era novo, mas ainda não havia sido integrado a um modelo operacional. A segunda observação foi mais relevante. A formação rochosa lateral possuía pequena depressão na base, não perceptível à primeira vista, que permitia a ocultação parcial de um adulto agachado. A vegetação ao redor era suficientemente densa para quebrar silhueta humana, mas não tão densa a ponto de impedir movimentação controlada. Nos primeiros dias, essa área foi inspecionada rapidamente em busca de sinais físicos. Como nada evidente foi encontrado, não recebeu atenção prolongada. A nova abordagem consistiu em simulações temporais. Um agente com estatura semelhante à de Ethan foi instruído a caminhar pela trilha enquanto 2 adultos permaneciam a 20 metros atrás. Outro agente ficou posicionado na depressão lateral. O exercício demonstrou que, se o agente lateral se movesse no momento exato em que a criança entrasse na curva, o contato físico poderia ocorrer fora do campo visual dos adultos por cerca de 3 a 5 segundos. Esse intervalo, embora curto, seria suficiente para a contenção inicial. A questão seguinte era a logística. Para onde a criança seria levada imediatamente após esse contato? A trilha principal não oferecia rotas de fuga rápidas sem exposição. No entanto, a cerca de 30 metros da curva, havia um acesso não oficial utilizado por manutenção do parque. Esse acesso conectava a uma estrada de serviço pouco visível da trilha. Nos primeiros dias, essa estrada foi examinada apenas superficialmente, pois a prioridade era a busca radial por desorientação. Agora, com nova perspectiva, a equipe decidiu reconstruir possíveis trajetórias. A estrada de serviço não era aberta ao público, mas não possuía barreira física robusta. Um veículo poderia permanecer estacionado ali por curtos períodos, sem chamar atenção, especialmente em horário de menor fluxo. Os registros internos do parque indicavam que naquela manhã não havia equipe de manutenção programada para aquele setor. Isso significava que qualquer presença veicular naquele ponto seria incomum. Contudo, como não havia controle eletrônico de acesso, a ausência de registro não significava a ausência de uso. A força-tarefa solicitou o levantamento de funcionários temporários e contratados que possuíam conhecimento das estradas de serviço naquele ano. Essa decisão marcou mudança significativa. Até então, o foco havia sido visitantes externos. Agora, a hipótese passava a considerar alguém familiarizado com a infraestrutura do parque. Enquanto isso, outro detalhe emergiu durante reanálise fotográfica. Uma das imagens tiradas pelo pai às 9h14 mostrava Ethan com mochila vermelha e boné azul. Ao ampliar digitalmente o fundo da fotografia, foi possível identificar um veículo distante no estacionamento inferior. Não era possível distinguir placa ou modelo, mas a presença reforçou a necessidade de cruzar horários de entrada e saída com mais precisão. Na época do desaparecimento, não existia banco de dados integrado que permitisse a análise rápida de fluxo veicular interestadual. Muitas anotações eram manuais e incompletas. A reconstituição dependia de reconstrução fragmentada.
Outro aspecto negligenciado inicialmente foi a análise sonora. A curva estava em ponto onde o som ambiente da trilha era parcialmente abafado pela formação rochosa. Isso significava que ruídos breves poderiam não ser propagados com clareza para quem estivesse alguns metros atrás. Testes realizados meses depois confirmaram que uma vocalização curta, especialmente se contida, poderia não ser claramente percebida à distância de 20 metros, com vento leve lateral. Esse dado reduziu a dependência da ausência de grito como argumento contra a intervenção humana. O conjunto dessas observações transformou a curva da trilha de simples ponto de desaparecimento em provável ponto de interceptação. Essa reclassificação alterou prioridades investigativas. Se a interceptação ocorreu ali, o deslocamento subsequente teria sido rápido e direcionado. A estrada de serviço tornou-se elemento central. Equipes passaram a examinar solo compactado daquela via, mesmo meses depois. Embora vestígios físicos já estivessem comprometidos com o tempo e tráfego eventual, procurou-se identificar padrão histórico de uso. Registros internos do parque indicavam que naquela manhã não havia equipe de manutenção programada para aquele setor. Isso significava que qualquer presença veicular naquele ponto seria incomum. Contudo, como não havia controle eletrônico de acesso, a ausência de registro não significava a ausência de uso. A força-tarefa solicitou o levantamento de funcionários temporários e contratados que possuíam conhecimento das estradas de serviço naquele ano. Essa decisão marcou mudança significativa. Até então, o foco havia sido visitantes externos. Agora, a hipótese passava a considerar alguém familiarizado com a infraestrutura do parque. Enquanto isso, outro detalhe emergiu durante reanálise fotográfica. Uma das imagens tiradas pelo pai às 9h14 mostrava Ethan com mochila vermelha e boné azul. Ao ampliar digitalmente o fundo da fotografia, foi possível identificar um veículo distante no estacionamento inferior. Após o encerramento da linha investigativa envolvendo Thomas Hale, a força-tarefa voltou ao ponto exato onde Ethan havia sido visto pela última vez. A decisão foi revisitar o local com perspectiva diferente, partindo do princípio de que a cena não havia sido analisada sob todos os ângulos possíveis nos primeiros dias. A curva da trilha Deer Creek Path já havia sido examinada diversas vezes. No entanto, a análise inicial priorizou busca física por vestígios óbvios, como marcas de arrasto, objetos pessoais ou indícios de queda. O que não foi explorado com a mesma profundidade foi a geometria espacial daquele trecho. Um analista de reconstrução de cena foi incorporado à equipe no 4º mês de investigação. Ele não participou das primeiras buscas e, por isso, abordou o ambiente sem os pressupostos já estabelecidos. Sua primeira observação não foi sobre o solo ou vegetação, mas sobre visibilidade. A curva criava um ponto cego natural para quem estivesse atrás. Contudo, para alguém posicionado lateralmente, existia um campo de visão privilegiado do trecho anterior da trilha. Isso significava que uma pessoa parada fora do caminho principal poderia observar a aproximação de visitantes por vários segundos antes de ser vista. Esse dado não era novo, mas ainda não havia sido integrado a um modelo operacional. A segunda observação foi mais relevante. A formação rochosa lateral possuía pequena depressão na base, não perceptível à primeira vista, que permitia a ocultação parcial de um adulto agachado. A vegetação ao redor era suficientemente densa para quebrar silhueta humana, mas não tão densa a ponto de impedir movimentação controlada. Nos primeiros dias, essa área foi inspecionada rapidamente em busca de sinais físicos. Como nada evidente foi encontrado, não recebeu atenção prolongada. A nova abordagem consistiu em simulações temporais. Um agente com estatura semelhante à de Ethan foi instruído a caminhar pela trilha enquanto 2 adultos permaneciam a 20 metros atrás. Outro agente ficou posicionado na depressão lateral. O exercício demonstrou que, se o agente lateral se movesse no momento exato em que a criança entrasse na curva, o contato físico poderia ocorrer fora do campo visual dos adultos por cerca de 3 a 5 segundos. Esse intervalo, embora curto, seria suficiente para a contenção inicial. A questão seguinte era a logística.
Para onde a criança seria levada imediatamente após esse contato? A trilha principal não oferecia rotas de fuga rápidas sem exposição. No entanto, a cerca de 30 metros da curva, havia um acesso não oficial utilizado por manutenção do parque. Esse acesso conectava a uma estrada de serviço pouco visível da trilha. Nos primeiros dias, essa estrada foi examinada apenas superficialmente, pois a prioridade era a busca radial por desorientação. Agora, com nova perspectiva, a equipe decidiu reconstruir possíveis trajetórias. A estrada de serviço não era aberta ao público, mas não possuía barreira física robusta. Um veículo poderia permanecer estacionado ali por curtos períodos, sem chamar atenção, especialmente em horário de menor fluxo. Os registros internos do parque indicavam que naquela manhã não havia equipe de manutenção programada para aquele setor. Isso significava que qualquer presença veicular naquele ponto seria incomum. Contudo, como não havia controle eletrônico de acesso, a ausência de registro não significava a ausência de uso. A força-tarefa solicitou o levantamento de funcionários temporários e contratados que possuíam conhecimento das... Após o encerramento da linha investigativa envolvendo Thomas Hale, a força-tarefa voltou ao ponto Estradas de Serviço naquele ano. Essa decisão marcou mudança significativa. Até então, o foco havia sido visitantes externos. Agora a hipótese passava a considerar alguém familiarizado com a infraestrutura do parque. Enquanto isso, outro detalhe emergiu durante reanálise fotográfica. Uma das imagens tiradas pelo pai às 9h14 mostrava Ethan com mochila vermelha e boné azul. Ao ampliar digitalmente o fundo da fotografia, foi possível identificar um veículo distante no estacionamento inferior. Não era possível distinguir placa ou modelo, mas a presença reforçou a necessidade de cruzar horários de entrada e saída com mais precisão. Na época do desaparecimento, não existia banco de dados integrado que permitisse análise rápida de fluxo veicular interestadual. Muitas anotações eram manuais e incompletas. A reconstituição dependia de reconstrução fragmentada. Outro aspecto negligenciado inicialmente foi a análise sonora. A curva estava localizada em ponto onde o som ambiente da trilha era parcialmente abafado pela formação rochosa. Isso significava que ruídos breves poderiam não se propagar com clareza para quem estivesse alguns metros atrás. Testes realizados meses depois confirmaram que uma vocalização curta, especialmente se contida, poderia não ser claramente percebida à distância de 20 metros com vento leve lateral. Esse dado reduziu dependência da ausência de grito como argumento contra a intervenção humana. O conjunto dessas observações transformou a curva da trilha de simples ponto de desaparecimento em provável ponto de interceptação. Essa reclassificação alterou prioridades investigativas. Se a interceptação ocorreu ali, o deslocamento subsequente teria sido rápido e direcionado. A estrada de serviço tornou-se elemento central. Equipes passaram a examinar solo compactado daquela via, mesmo meses depois. Embora vestígios físicos já estivessem comprometidos pelo tempo e tráfego eventual, procurou-se identificar padrão histórico de uso. Registros internos indicaram que no verão de 1998, aquela estrada foi utilizada apenas 3 vezes por equipe oficial, todas em datas diferentes do desaparecimento. Isso não eliminava a possibilidade de uso não autorizado. Durante revisão de arquivos administrativos, surgiu informação relevante. Um contrato de manutenção terceirizada havia sido encerrado 2 semanas antes do desaparecimento. Funcionários dessa empresa possuíam mapas detalhados de acesso interno. A lista incluía 8 nomes. Todos foram contatados e entrevistados nos meses seguintes. Nenhum apresentou inconsistência imediata. Ainda assim, a simples existência dessa conexão ampliou o escopo do caso. O detalhe ignorado na curva não foi apenas físico, foi conceitual. Nos primeiros dias, a pergunta era: para onde Ethan foi? Meses depois, a pergunta passou a ser: de onde alguém poderia ter vindo? Essa mudança deslocou a investigação de busca radial para análise direcional.
O ponto da curva deixava de ser o último lugar onde a criança esteve, passava a ser local de transição. Essa diferença redefinia todo o mapa mental do caso, e a partir dela, uma nova linha começaria a se formar. Com a curva da trilha reclassificada como provável ponto de interceptação, a estrada de serviço passou a ocupar posição central na investigação. Até aquele momento, ela havia sido tratada como um elemento periférico, acessório à busca principal. Agora, tornava-se rota potencial de saída. Essa estrada não constava nos mapas turísticos distribuídos aos visitantes. Era usada para manutenção ambiental, transporte de equipamentos e inspeções técnicas. Seu acesso principal ficava parcialmente oculto por vegetação e não possuía placa visível a partir da trilha principal. O primeiro passo foi determinar se algum veículo havia utilizado aquela via na manhã de 12 de julho de 1998. Como não existia controle eletrônico de tráfego interno, a equipe recorreu a fontes indiretas. Foram consultados registros de abastecimento de veículos do parque, agendas de manutenção e relatórios operacionais. Nenhum funcionário oficial declarou ter usado aquela rota naquele dia. Isso não descartava o uso externo. A estrada conectava-se a uma via secundária asfaltada a cerca de 2 quilômetros abaixo do ponto da trilha. Essa via, por sua vez, dava acesso à rodovia estadual com fluxo moderado. Os investigadores iniciaram reconstrução temporal com base em relatos de visitantes e comerciantes locais. Um proprietário de lanchonete próxima ao acesso secundário afirmou ter visto um utilitário escuro passando em direção à rodovia por volta das 10h20 naquela manhã. O horário aproximava-se do intervalo crítico. A descrição era vaga: veículo de porte médio, cor escura, modelo não identificado. Não houve atenção especial ao fato naquele momento, pois carros circulavam normalmente na região. Sem câmeras automáticas de trânsito em 1998 naquele trecho específico, a confirmação visual era impossível. Ainda assim, o relato foi registrado. A equipe então examinou anotações do estacionamento inferior do parque. Entre as placas registradas manualmente, 2 eram de veículos utilitários escuros. Uma pertencia a Thomas Hale, já descartado. A outra estava parcialmente ilegível devido a erro de escrita no momento da anotação. Essa placa incompleta passou a ser analisada com cruzamento de possíveis combinações estaduais compatíveis com os caracteres registrados. O processo foi lento. Centenas de combinações foram geradas e comparadas com bancos de dados de veículos registrados no Colorado, Wyoming, Utah e Kansas, estados de maior probabilidade geográfica. Nenhuma correspondência imediata levou a proprietário com histórico criminal relevante. Enquanto isso, outra frente de investigação começou a se desenvolver. Um engenheiro ambiental do parque recordou que semanas antes do desaparecimento havia visto um veículo estacionado na estrada de serviço fora de horário de manutenção. Com a curva da trilha reclassificada como provável ponto de interceptação, a estrada de serviço passou a ocupar posição central na investigação. Até aquele momento, ela havia sido tratada como um elemento periférico, acessório à busca principal. Agora, tornava-se rota potencial de saída. Essa estrada não constava nos mapas turísticos distribuídos aos visitantes. Era usada para manutenção ambiental, transporte de equipamentos e inspeções técnicas. Seu acesso principal ficava parcialmente oculto por vegetação e não possuía placa visível a partir da trilha principal. O primeiro passo foi determinar se algum veículo havia utilizado aquela via na manhã de 12 de julho de 1998. Como não existia controle eletrônico de tráfego interno, a equipe recorreu a fontes indiretas. Foram consultados registros de abastecimento de veículos do parque, agendas de manutenção e relatórios operacionais. Nenhum funcionário oficial declarou ter usado aquela rota naquele dia. Isso não descartava o uso externo. A estrada conectava-se a uma via secundária asfaltada a cerca de 2 quilômetros abaixo do ponto da trilha. Essa via, por sua vez, dava acesso à rodovia estadual com fluxo moderado. Os investigadores iniciaram reconstrução temporal com base em relatos de visitantes e comerciantes locais.
Um proprietário de lanchonete próxima ao acesso secundário afirmou ter visto um utilitário escuro passando em direção à rodovia por volta das 10h20 naquela manhã. O horário aproximava-se do intervalo crítico. A descrição era vaga: veículo de porte médio, cor escura, modelo não identificado. Não houve atenção especial ao fato naquele momento, pois carros circulavam normalmente na região. Sem câmeras automáticas de trânsito em 1998 naquele trecho específico, a confirmação visual era impossível. Ainda assim, o relato foi registrado. A equipe então examinou anotações do estacionamento inferior do parque. Entre as placas registradas manualmente, 2 eram de veículos utilitários escuros. Uma pertencia a Thomas Hale, já descartado. A outra estava parcialmente ilegível devido a erro de escrita no momento da anotação. Essa placa incompleta passou a ser analisada com cruzamento de possíveis combinações estaduais compatíveis com os caracteres registrados. O processo foi lento. Centenas de combinações foram geradas e comparadas com bancos de dados de veículos registrados no Colorado, Wyoming, Utah e Kansas, estados de maior probabilidade geográfica. Nenhuma correspondência imediata levou a proprietário com histórico criminal relevante. Enquanto isso, outra frente de investigação começou a se desenvolver. Um engenheiro ambiental do parque recordou que semanas antes do desaparecimento havia visto um veículo estacionado na estrada de serviço, fora de horário de manutenção. Na ocasião, presumiu tratar-se de equipe técnica e não reportou. Essa lembrança surgiu apenas meses depois, durante entrevista de rotina ampliada. Ele não soube informar data exata nem placa. Contudo, reforçou possibilidade de uso não autorizado recorrente da via. A força-tarefa, então, solicitou análise de marcas históricas de pneus preservadas em fotografias aéreas do parque. Embora a qualidade das imagens fosse limitada, comparações indicaram trilhas paralelas na estrada de serviço, que não correspondiam exatamente ao padrão dos veículos oficiais. Não era prova conclusiva, mas apontava uso adicional. Outro aspecto investigado foi o tempo necessário para deslocamento. Simulações demonstraram que um veículo estacionado na estrada de serviço poderia alcançar a rodovia estadual em menos de 3 minutos após iniciar movimento. Isso significava que, mesmo que algum visitante percebesse movimentação incomum, a identificação seria improvável sem bloqueio imediato. A ausência de bloqueio nas primeiras horas foi consequência direta da manutenção inicial da hipótese acidental. Quando a estrada de serviço passou a ser considerada seriamente, já haviam transcorrido dias. Registros de pedágio em rodovias principais foram examinados. Contudo, muitas rotas alternativas não possuíam controle eletrônico naquele período. A investigação enfrentava novamente o mesmo obstáculo estrutural. Atraso inicial reduziu capacidade de rastreamento. Uma nova estratégia foi adotada. Em vez de tentar identificar veículo específico apenas por placa, a equipe decidiu mapear todos os proprietários de utilitários escuros registrados em um raio de 150 quilômetros do parque em 1998. A lista ultrapassou 6.000 nomes. Esse volume exigiu priorização. Foram aplicados filtros baseados em antecedentes criminais, histórico de deslocamento frequente em áreas naturais e vínculos profissionais com manutenção ambiental ou serviços técnicos. Mesmo após filtragem, restaram dezenas de perfis potencialmente relevantes. Cada um exigia verificação. Nesse ponto, o caso já completava 1 ano. A mídia havia reduzido cobertura. O interesse público diminuía. A força-tarefa mantinha a investigação ativa, mas pressão externa era menor. Em revisão periódica, um detalhe técnico ganhou importância. A estrada de serviço apresentava pequena inclinação descendente antes de alcançar a via secundária. Testes demonstraram que, com o motor desligado, um veículo poderia descer trecho significativo, quase sem produzir ruído audível à distância. Isso significava que, se alguém estivesse esperando na curva da trilha, poderia realizar aproximação silenciosa e deslocamento inicial sem gerar som perceptível. Esse dado reforçou a coerência operacional da hipótese. Ainda assim, faltava elemento concreto que ligasse estrada, veículo e autor específico. A investigação entrou em fase analítica mais fria.
sem evidência física, dependia-se de padrão. O desaparecimento de Ethan apresentava características incomuns para acidente, mas ainda não havia ligação com outro caso semelhante na região. A estrada de serviço representava a melhor explicação logística disponível. Contudo, sem identificação do veículo, permanecia apenas hipótese robusta, não prova. No terceiro ano após o desaparecimento, o caso foi formalmente classificado como cold case ativo. Os arquivos permaneceram abertos, mas recursos passaram a ser redistribuídos para ocorrências mais recentes. A estrada de serviço continuava no relatório como rota provável. O veículo utilitário escuro permanecia como elemento não identificado. Ambos ficariam arquivados como peças incompletas por quase 2 décadas, até que tecnologia diferente permitisse olhar novamente para aquele mesmo trecho sob perspectiva que em 1998 simplesmente não existia. No terceiro ano após o desaparecimento de Ethan Caldwell, a investigação já não operava com a mesma intensidade operacional dos primeiros meses. Não por falta de interesse, mas por limitação estrutural. O final da década de 1990 representava um período de transição tecnológica para investigações criminais nos Estados Unidos. Bancos de dados não eram integrados nacionalmente, sistemas digitais eram fragmentados e muitos registros ainda dependiam de arquivamento físico. O caso de Ethan havia sido conduzido de forma extensa, mas dentro das ferramentas disponíveis à época. Sem corpo, sem testemunha direta e sem evidência material recuperada, a investigação enfrentava um obstáculo comum em desaparecimentos complexos: a ausência de elemento físico verificável. Durante os primeiros 2 anos, a força-tarefa manteve entrevistas recorrentes com visitantes identificados naquele dia. Com o passar do tempo, as memórias tornaram-se menos precisas. Relatos começaram a divergir em detalhes periféricos, como posição de veículos ou quantidade de pessoas na trilha. Essa degradação natural da memória afetou a qualidade dos depoimentos. Paralelamente, o parque passou por mudanças administrativas. Parte da equipe original foi transferida ou aposentada. A continuidade investigativa começou a depender de relatórios escritos, não mais da experiência direta de quem esteve na cena nos primeiros dias. Esse fator teve impacto relevante. Relatórios tendem a sintetizar eventos, mas não substituem percepção intuitiva construída no momento original. Outro problema estrutural foi a limitação dos registros veiculares. Em 1998, a maioria das estradas secundárias e rodovias estaduais não possuía sistemas automáticos de leitura de placas. A dependência de anotações manuais tornava quase impossível reconstruir fluxo detalhado de veículos dias depois. Quando a hipótese da estrada de serviço ganhou força, muitos visitantes já haviam retornado a seus estados de origem. Sem sistema centralizado de notificação interestadual eficiente, o rastreamento tornou-se disperso. No terceiro ano após o desaparecimento de Ethan Caldwell, a investigação já não operava com a mesma intensidade operacional dos primeiros meses. Não por falta de interesse, mas por limitação estrutural. O final da década de 1990 representava um período de transição tecnológica para investigações criminais nos Estados Unidos. Bancos de dados não eram integrados nacionalmente, sistemas digitais eram fragmentados e muitos registros ainda dependiam de arquivamento físico. O caso de Ethan havia sido conduzido de forma extensa, mas dentro das ferramentas disponíveis à época. Sem corpo, sem testemunha direta e sem evidência material recuperada, a investigação enfrentava um obstáculo comum em desaparecimentos complexos: a ausência de elemento físico verificável. Durante os primeiros 2 anos, a força-tarefa manteve entrevistas recorrentes com visitantes identificados naquele dia. Com o passar do tempo, as memórias tornaram-se menos precisas. Relatos começaram a divergir em detalhes periféricos, como posição de veículos ou quantidade de pessoas na trilha. Essa degradação natural da memória afetou a qualidade dos depoimentos.
Paralelamente, o parque passou por mudanças administrativas. Parte da equipe original foi transferida ou aposentada. A continuidade investigativa começou a depender de relatórios escritos, não mais da experiência direta de quem esteve na cena nos primeiros dias. Esse fator teve impacto relevante. Relatórios tendem a sintetizar eventos, mas não substituem percepção intuitiva construída no momento original. Outro problema estrutural foi a limitação dos registros veiculares. Em 1998, a maioria das estradas secundárias e rodovias estaduais não possuía sistemas automáticos de leitura de placas. A dependência de anotações manuais tornava quase impossível reconstruir fluxo detalhado de veículos dias depois. Quando a hipótese da estrada de serviço ganhou força, muitos visitantes já haviam retornado a seus estados de origem. Sem sistema centralizado de notificação interestadual eficiente, o rastreamento tornou-se disperso. O National Crime Information Center, NCIC, possuía registros de pessoas desaparecidas, mas a integração com dados veiculares e padrões de deslocamento ainda era limitada. A análise comportamental também estava em estágio inicial naquela época. Perfis criminais especializados em abdução infantil estavam se desenvolvendo, mas sem banco de dados amplo para comparação automatizada. Cada caso era analisado quase isoladamente. Com o passar dos anos, a investigação entrou em fase de manutenção. Novas denúncias anônimas eram avaliadas, mas nenhuma apresentou materialidade concreta. Pessoas relatavam ter visto crianças semelhantes a Ethan em outros estados, mas verificações de identidade sempre descartavam as possibilidades. A família Caldwell continuou pressionando por atualizações. Eles mantiveram contato regular com o departamento do xerife e participaram de eventos públicos de conscientização. A ausência de resposta definitiva criou ciclo contínuo de expectativa e frustração. Em 2003, 5 anos após o desaparecimento, o caso foi oficialmente reclassificado como desaparecimento de longa duração com circunstâncias suspeitas. Essa classificação permitia mantê-lo ativo sem dedicação exclusiva de equipe integral. Durante essa fase, o foco deslocou-se para cruzamento manual com outros desaparecimentos infantis ocorridos em áreas naturais no Colorado, Utah e Wyoming entre 1995 e 2002. Nenhum apresentou padrão idêntico. Alguns envolviam crianças que se perderam e foram localizadas horas depois. Outros resultaram em descobertas trágicas com evidência clara de acidente. Nenhum replicava o modelo de interrupção abrupta sem vestígio. A ausência de casos comparáveis reduziu possibilidade de perfil serial regional naquele momento. Enquanto isso, o avanço tecnológico começava a alterar lentamente o cenário investigativo. No início dos anos 2000, bancos de DNA expandiram-se. Contudo, no caso de Ethan, não havia material biológico coletado que pudesse ser comparado. Sem objeto recuperado e sem cena de confronto, o DNA não oferecia solução imediata. A estrada de serviço continuava sendo hipótese mais plausível, mas sem identificação de veículo ou autor, permanecia como linha aberta. Outro fator estrutural da década de 1990 impactou o caso: a ausência de vigilância por vídeo em áreas naturais. Hoje, muitos parques possuem câmeras em acessos estratégicos. Em 1998, isso era raro fora de grandes centros urbanos. A reconstrução dependia exclusivamente de testemunhas humanas. Com o passar dos anos, a pressão midiática diminuiu. Novos casos surgiram no estado, desviando a atenção pública. Para investigadores mais jovens que ingressaram posteriormente no departamento, Ethan tornou-se nome em arquivo, não evento vivido. Esse distanciamento temporal frequentemente altera a urgência institucional. Mesmo assim, o caso nunca foi oficialmente encerrado. Em 2008, 10 anos após o desaparecimento, foi realizada uma revisão completa dos arquivos físicos com digitalização parcial. O objetivo era preservar documentação e facilitar futuras consultas. Durante essa revisão,
Algumas inconsistências menores foram identificadas em registros de veículos, mas nenhuma levou a suspeito concreto. A maior limitação permanecia a mesma: a ausência de elemento material. Sem corpo, não havia crime formalmente comprovado. Sem prova de morte, não havia acusação possível. Sem evidência física, não havia base para mandado direcionado. Esse conjunto criou impasse jurídico. O desaparecimento de Ethan passou a integrar categoria complexa de investigações suspensas pela falta de ponto inicial verificável. Contudo, uma mudança silenciosa ocorria no cenário nacional. Empresas privadas começavam a oferecer testes genéticos recreativos para a identificação de ancestralidade. Bancos de famílias cresciam gradualmente. Naquele momento, ninguém conectava essa tendência futura ao caso de 1998. Mas a falha estrutural da década de 1990, a ausência de rastreamento digital integrado, criaria espaço para que quase 20 anos depois, tecnologia completamente diferente trouxesse resposta inesperada. O caso esfriou administrativamente, não por resolução, mas por exaustão de ferramentas disponíveis naquele tempo. E essa pausa duraria quase 2 décadas. Em 2016, 18 anos após o desaparecimento de Ethan Caldwell, o cenário investigativo nos Estados Unidos era completamente diferente daquele da década de 1990. O que antes dependia de testemunhas presenciais e registros manuais, agora podia ser analisado por meio de bancos de dados digitais interconectados. O avanço mais significativo não veio inicialmente das forças policiais, mas do setor privado. Empresas de genealogia genética haviam se popularizado. Em 2016, 18 anos após o desaparecimento de Ethan Caldwell, o cenário investigativo nos Estados Unidos era completamente diferente daquele da década de 1990. O que antes dependia de testemunhas presenciais e registros manuais, agora podia ser analisado por meio de bancos de dados digitais interconectados. O avanço mais significativo não veio inicialmente das forças policiais, mas do setor privado. Empresas de genealogia genética haviam se popularizado. Milhões de cidadãos enviavam amostras de saliva para análise de ancestralidade. Esses bancos de dados, ainda que não criados com finalidade criminal, começaram a ser utilizados em investigações de grande repercussão, especialmente após casos resolvidos por meio de identificação de parentes distantes. No estado do Colorado, uma nova unidade de revisão de casos antigos foi criada em 2015, com o objetivo de aplicar ferramentas modernas a arquivos arquivados por falta de evidência física. O desaparecimento de Ethan foi incluído nessa lista. A primeira etapa foi digitalizar completamente todos os documentos remanescentes, fotografias da trilha, registros de veículos, entrevistas originais e mapas foram convertidos para formato pesquisável. A segunda etapa envolveu análise comparativa automatizada. Em 1998, cruzamentos com outros desaparecimentos dependiam de leitura manual de relatórios. Em 2016, algoritmos permitiam comparar palavras-chave, horários, ambientes e padrões geográficos com centenas de registros nacionais. Um dado começou a se destacar. Entre 1995 e 2003, houve 3 desaparecimentos infantis em áreas naturais no oeste dos Estados Unidos com características semelhantes. Criança vista pela última vez em ambiente aberto, intervalo curto entre último contato e percepção de ausência de vestígios físicos no entorno imediato. Nenhum dos 3 casos havia sido oficialmente vinculado a Ethan. A tecnologia permitiu sobreposição de mapas digitais. Ao alinhar rotas rodoviárias e datas aproximadas, percebeu-se que havia coincidência geográfica indireta entre presença de determinados veículos registrados em proximidade e as datas críticas. Essa descoberta ainda era preliminar, mas trouxe nova direção.
Outra inovação relevante foi a ampliação de bancos de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Embora não houvesse material biológico de Ethan na cena, a família Caldwell havia fornecido amostras para possível comparação futura com restos mortais não identificados. Nenhuma correspondência surgiu ao longo dos anos. Contudo, em 2017, uma atualização no sistema federal permitiu que dados de parentes de primeiro grau fossem incluídos em buscas indiretas de parentesco ampliado. Isso significava que se alguém biologicamente relacionado a Ethan tivesse realizado teste genético recreativo e autorizado o compartilhamento de dados, poderia haver indicação de conexão. Paralelamente, o crescimento das redes sociais criou nova camada de visibilidade. Pessoas com histórico de adoção irregular, troca de identidade ou registros inconsistentes começaram a aparecer em fóruns online dedicados à busca de origens biológicas. A unidade de casos antigos passou a monitorar essas plataformas de forma sistemática. Em 2018, um analista da equipe identificou algo que inicialmente parecia irrelevante. Um homem chamado Daniel Harper, residente no Kansas, havia publicado mensagem em fórum de genealogia relatando surpresa com resultados de DNA que indicavam parentes desconhecidos no Colorado. Daniel, então com 27 anos, acreditava ser filho único adotado informalmente por um casal do Wyoming em 1999. Seus documentos de nascimento apresentavam inconsistências administrativas, incluindo registro tardio. Essa informação isolada não seria suficiente para a conexão. Contudo, o teste genético de Daniel havia indicado possível parentesco de segundo grau com alguém da família Caldwell. O sistema classificou a correspondência como baixa probabilidade inicial, mas suficiente para a revisão manual. Os investigadores solicitaram autorização judicial para análise comparativa mais detalhada. A comparação genética revelou compatibilidade significativa entre Daniel Harper e a mãe de Ethan. O grau de parentesco estimado indicava alta probabilidade de vínculo direto. Essa descoberta alterou radicalmente o caso. Até aquele momento, Ethan era considerado desaparecido sem confirmação de sobrevivência. Agora, pela primeira vez, surgia a possibilidade concreta de que ele estivesse vivo sob nova identidade. A equipe agiu com cautela. Antes de qualquer contato formal, foi realizada a verificação completa da vida de Daniel Harper. Ele trabalhava como técnico em manutenção industrial, possuía histórico limpo e não apresentava comportamento incompatível com vida estável. Seus documentos indicavam nascimento registrado em 1999, um ano antes do desaparecimento de Ethan. Essa inconsistência temporal foi analisada cuidadosamente. Registros hospitalares da cidade onde Daniel supostamente nasceu não continham documentação detalhada digitalizada anterior a 2000. O certificado apresentado parecia autêntico à primeira vista, mas a data de emissão era posterior ao registro original alegado. A unidade decidiu coletar amostra adicional de DNA de Daniel por meio de mandado judicial discreto. A confirmação veio semanas depois. Daniel Harper era biologicamente Ethan Caldwell. A tecnologia que não existia em 1998 agora fornecia a primeira evidência objetiva em quase 2 décadas. Contudo, essa descoberta gerava nova pergunta. Se Ethan estava vivo, como foi removido da trilha e integrado à nova identidade sem deixar vestígios? E, principalmente, quem esteve por trás dessa transição? A partir daquele momento, o caso deixou de ser exclusivamente desaparecimento antigo, passou a ser investigação ativa com o indivíduo localizado. A revelação tecnológica não encerrava o caso, apenas iniciava sua fase mais delicada. Quando a confirmação genética estabeleceu que Daniel Harper era biologicamente Ethan Caldwell, a equipe de investigação enfrentou um desafio incomum: localizar alguém que havia sido considerado desaparecido por quase 2 décadas sem alertar possíveis responsáveis. A prioridade inicial não foi confrontar Daniel, foi observar. Antes de qualquer abordagem formal,
investigadores mapearam toda a trajetória documental dele. O registro civil indicava nascimento em março de 1999, em pequena cidade do Wyoming. O pai registrado era Robert Harper. A mãe constava como falecida pouco após o parto. Esse padrão já levantava inconsistência cronológica. Ethan havia desaparecido em julho de 1998. Daniel possuía histórico escolar contínuo, registros médicos básicos e número de seguridade social válido emitido em 2001. Nada, à primeira vista, indicava fraude evidente. Contudo, registros hospitalares da maternidade onde ele supostamente nasceu apresentavam lacunas administrativas para aquele período. A equipe decidiu realizar vigilância discreta antes de qualquer contato. Daniel trabalhava regularmente, mantinha rotina previsível e não apresentava indícios de saber sobre qualquer irregularidade. Não possuía antecedentes criminais, tampouco histórico de instabilidade social. Essa constatação foi relevante. Se Daniel era Ethan, então viveu por quase 20 anos sob identidade construída que resistiu a verificações administrativas básicas. Isso indicava planejamento estruturado por parte de adultos responsáveis. Após autorização judicial, agentes federais realizaram abordagem controlada em local neutro. Daniel foi informado de que sua colaboração era necessária para esclarecer possível inconsistência documental relacionada a seu nascimento. A reação inicial foi de confusão genuína. Ele afirmou ter sido criado por Robert Harper desde a infância. Declarou que o pai biológico, segundo lhe foi contado, havia morrido em acidente antes de seu nascimento. Nunca conheceu a mãe. Durante a entrevista preliminar, Daniel demonstrou surpresa ao ser informado de que exames genéticos indicavam parentesco direto com família no Colorado. A equipe optou por não revelar imediatamente o nome Ethan Caldwell. Foi solicitado novo exame genético voluntário para confirmação formal. Daniel consentiu. O segundo teste reforçou compatibilidade biológica com os Caldwell em nível de paternidade e maternidade. Quando os investigadores finalmente apresentaram a ele a fotografia de 1998, boné azul, mochila vermelha, a reação foi silenciosa. Daniel observou a imagem por alguns segundos e afirmou não ter memória consciente daquele momento. Essa ausência de lembrança não era esperada. Crianças de 7 anos podem ter memórias fragmentadas, especialmente se submetidas à mudança abrupta de ambiente e narrativa. A investigação então voltou-se para Robert Harper, pai registrado de Daniel. Robert residia em zona rural do Kansas, trabalhava como mecânico autônomo e mantinha perfil discreto. Registros mostravam que em agosto de 1998 ele havia encerrado contrato temporário de manutenção ambiental no Colorado. Esse dado conectava novamente o caso ao parque. Harper constava como funcionário terceirizado que possuía acesso a áreas de serviço internas, incluindo estradas de manutenção. Essa informação havia sido registrada nos primeiros meses da investigação, mas sem suspeita direcionada à época. Quando confrontado com um novo contexto, o nome ganhou peso. Antes de qualquer ação direta, a equipe revisou o histórico financeiro e deslocamentos de Harper entre 1998 e 1999. Descobriu-se que ele havia solicitado segunda via de registro civil para criança recém-nascida em cidade diferente daquela onde Daniel alegava ter nascido. O documento apresentava inconsistências administrativas que à época passaram despercebidas por falta de sistema digital integrado. A possibilidade começou a se consolidar. Harper poderia ter removido Ethan da trilha e registrado a criança sob identidade fabricada meses depois. A motivação ainda não estava clara. Durante nova entrevista com Daniel, investigadores abordaram lembranças de infância mais antiga. Ele recordava viver em trailer itinerante até cerca de 8 anos de idade. Lembrava-se de ter sido instruído a não fazer perguntas sobre passado familiar. Esses relatos, embora vagos, indicavam possível transição abrupta. O passo seguinte foi obter mandado para a busca na propriedade de Harper. Antes da execução, porém, algo inesperado ocorreu. Robert Harper sofreu acidente vascular cerebral leve e foi hospitalizado. A condição médica atrasou o interrogatório formal. Durante busca autorizada, a equipe encontrou documentos antigos guardados em uma caixa metálica.
entre eles mapas detalhados do Parque Nacional de Rocky Mountain, com marcações manuscritas próximas à trilha Deer Creek Path. Também foi localizada fotografia desbotada de menino usando boné azul semelhante ao da imagem. Esse conjunto elevou a investigação a novo patamar. Daniel, até então acreditando ser filho biológico de Harper, começou a confrontar narrativa pessoal. Quando informado formalmente de que seu DNA confirmava a identidade como Ethan Caldwell, a reação foi complexa. Ele não demonstrou rejeição imediata nem aceitação plena. A informação alterava completamente a estrutura de sua história pessoal. Para a equipe, entretanto, a prioridade era estabelecer como a transição ocorreu e se houve participação de terceiros. A confirmação genética não encerrava a investigação, ela apenas deslocava o foco do onde está Ethan para o como Ethan foi mantido invisível por 19 anos. A partir desse momento, o caso deixava de ser apenas um desaparecimento antigo resolvido por tecnologia. Passava a ser uma investigação criminal ativa envolvendo possível sequestro planejado. E o homem que acreditava ser Daniel Harper tornava-se simultaneamente vítima central e peça-chave para a reconstrução do que realmente aconteceu na manhã de julho de 1998. Com a confirmação genética de que Daniel Harper era biologicamente Ethan Caldwell, e com a conexão estabelecida entre Robert Harper e o Parque Nacional de Rocky Mountain em 1998, a investigação entrou em sua fase mais complexa: reconstruir com precisão o que ocorreu na manhã de 12 de julho. A reconstrução não poderia depender apenas de confissão. Precisava ser baseada em cronologia, geografia, capacidade logística e documentação histórica. O primeiro passo foi revisar os registros de trabalho de Robert Harper em 1998. Ele havia sido contratado por empresa terceirizada de manutenção ambiental que prestava serviços temporários ao parque entre maio e junho daquele ano. Seu contrato foi oficialmente encerrado 2 semanas antes do desaparecimento de Ethan. Isso significava que ele conhecia as trilhas, as rotas de serviço e a dinâmica de circulação no parque. O acesso à estrada de manutenção próxima à curva da trilha não exigia credencial ativa se alguém já conhecesse o caminho físico. Não havia cancelas automáticas ou vigilância eletrônica. Os investigadores analisaram mapas encontrados na residência de Harper. As marcações não eram aleatórias. Havia círculos ao redor de pontos de visibilidade elevada e interseções de trilhas menos movimentadas. Um desses círculos coincidia exatamente com a curva onde Ethan foi visto pela última vez. Essa coincidência exigia simulação prática. A equipe realizou nova reconstituição usando dados de fluxo de visitantes daquele dia. Considerando que os Caldwell estavam caminhando em ritmo familiar e que o ponto da curva oferecia breve bloqueio visual, a hipótese operacional passou a ser a seguinte: Harper poderia estar posicionado lateralmente antes da chegada da família, observando o fluxo de trilha. Ao identificar a oportunidade, criança à frente dos pais, adultos momentaneamente distraídos, teria avançado rapidamente a partir da depressão rochosa. O contato físico inicial poderia ter sido realizado em menos de 3 segundos. A segunda etapa da simulação envolvia deslocamento imediato. A partir da depressão lateral, existia pequena trilha não oficial que levava diretamente à estrada de serviço. O percurso podia ser percorrido por adulto fisicamente apto em menos de 40 segundos. Se um veículo estivesse estacionado a menos de 100 metros da curva, o tempo total entre interceptação e entrada no carro poderia ficar abaixo de 1 minuto. Esse cálculo explicava a ausência de vestígios ambientais significativos. Não havia necessidade de arrastar por longa distância, nem de lutar em área aberta. O elemento mais difícil de reconstruir era a contenção inicial sem grito audível. A investigação recorreu a especialistas em comportamento infantil. Crianças em ambiente que acreditam ser seguro tendem a reagir com confusão antes de resistência. Um adulto conhecido da área, vestindo roupas compatíveis com o funcionário do parque, poderia gerar resposta inicial de surpresa em vez de pânico imediato.
Daniel relatou em entrevista posterior que possuía lembrança fragmentada de homem de uniforme verde, que o chamou pelo nome antes de mudança de ambiente. A memória era vaga, mas consistente com o uniforme usado por equipes de manutenção naquele período. Essa lembrança não existia nas primeiras entrevistas após a revelação genética. Surgiu semanas depois, quando ele começou a tentar organizar mentalmente as imagens antigas. Outro elemento relevante foi a ausência da mochila vermelha. Durante busca na residência de Harper, investigadores localizaram mochila infantil antiga guardada em uma caixa de ferramentas. O objeto apresentava desgaste compatível com período prolongado de uso. A família Caldwell confirmou identificação positiva. Esse item funcionou como elo material que faltava por quase 2 décadas. A reconstrução temporal, então, foi organizada da seguinte forma. Entre 9h45 e 10 horas, Harper teria se posicionado na estrada de serviço com o veículo estacionado fora do campo visual da trilha. Às 10 horas e 2 minutos, Ethan entrou na curva. Entre 10 horas e 2 minutos e 10 horas e 3 minutos, a interceptação ocorreu. Entre 10 horas e 3 minutos e 10 horas e 4 minutos, deslocamento até veículo. Às 10 horas e 5 minutos, o veículo já estaria em movimento descendente pela estrada de serviço. Às 10 horas e 10 minutos, saída pela via secundária conectando a rodovia estadual. Esse cronograma era coerente com o relato do comerciante que viu o utilitário escuro por volta das 10 horas e 20 minutos. A etapa seguinte foi entender a transição de identidade. Registros indicaram que Harper havia deixado o Colorado ainda em julho de 1998. Entre agosto e dezembro daquele ano, viveu em 3 estados diferentes. O registro civil de Daniel como recém-nascido foi feito apenas em março de 1999, em uma cidade pequena com sistema de controle documental limitado. Investigadores descobriram que naquela época bastava a declaração de parto domiciliar assinada por um adulto responsável para a emissão de certidão inicial em determinadas jurisdições. Essa fragilidade administrativa foi explorada. A reconstrução indicava que Harper manteve Ethan sob isolamento inicial em trailer itinerante, evitando matrícula escolar até que a documentação estivesse consolidada. Daniel relatou que só ingressou oficialmente na escola aos 8 anos, idade compatível com transição após a criação do registro formal. Esse detalhe explicava a ausência de histórico educacional anterior. A etapa final da reconstrução envolvia motivação. Não havia indício de exploração financeira, pedido de resgate ou rede de tráfico organizada. O perfil comportamental de Harper indicava padrão de apego isolado e dificuldade de relacionamento adulto. Especialistas consultados apontaram possibilidade de motivação baseada em construção artificial de vínculo parental. Ao invés de venda ou exploração, o caso parecia encaixar-se dentro de um amplo escopo de ensonho patológico, materializado a partir da simples tomada de criança na trilha da montanha. Embora a investigação criminal prosseguisse, a reconstituição da curva tornou-se elemento central do caso. Não era mais apenas ponto onde uma criança desapareceu, era local onde planejamento, oportunidade e falha estrutural da década de 1990 convergiram. A tecnologia moderna permitiu identificar a vítima. A análise espacial tardia permitiu compreender o mecanismo. A curva da trilha, ignorada nos primeiros dias como simples transição geográfica, revelou-se núcleo operacional de todo o evento. E pela primeira vez desde 1998, a pergunta deixou de ser onde ele está. Passou a ser como isso foi possível sem que ninguém percebesse.